No versículo Provérbios 2:6 diz: porque o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. E é neste sopro divino que tudo começa, na voz silenciosa que atravessa o tempo e toca o coração dos que buscam compreender o propósito escondido por trás das suas dores, das suas esperas e dos seus caminhos incertos. Porque há uma sabedoria que não se aprende nos livros, nem se conquista com diplomas. Há uma sabedoria que nasce da comunhão, do quebrantamento, da renúncia e da entrega, uma sabedoria que vem do alto e que, quando desce, muda o rumo de uma vida, transforma destinos, reconstrói histórias e abre portas onde antes só existiam muros. E é sobre essa sabedoria que o Espírito de Deus quer te falar hoje. Há momentos em que a vida parece um labirinto, e cada decisão parece um risco, cada escolha, uma aposta no escuro. Mas Deus não te chamou para andar perdido. Ele te chamou para andar guiado pela sabedoria dele, e é por isso que ele permite certas quedas. Ele silencia em certas orações, ele fecha algumas portas que você tanto queria atravessar, porque ele sabe que sem sabedoria você não suportaria o que vem depois. E o que vem depois é grande demais para quem ainda não aprendeu a ouvir a voz da eternidade no meio do barulho da pressa. A sabedoria divina não vem quando tudo está claro. Ela nasce quando tudo está confuso. Quando você já tentou de todos os jeitos e percebe que nada se move sem Deus. Quando você entende que o controle que achava ter era apenas uma ilusão. Quando o orgulho cede lugar à humildade e o coração começa a perguntar, não o porquê das coisas, mas o para quê. Porque o homem sábio não busca respostas humanas. Ele busca discernimento espiritual. Ele quer enxergar como Deus enxerga, sentir como Deus sente, decidir como Deus decidiria. E é aí que a transformação começa. Deus está te chamando hoje a um novo tempo, um tempo de sabedoria. E esse chamado não vem com promessas fáceis, mas com processos profundos. Porque para receber sabedoria é preciso permitir que Deus revele a verdade sobre quem você é. É preciso olhar para dentro e ver o que ainda precisa ser curado, restaurado e renascido. Porque a sabedoria divina não é uma ideia, é uma presença. Ela é o Espírito Santo habitando em ti e te ensinando a caminhar por caminhos que o mundo não entende. Há uma diferença entre saber e entender. O saber é humano, limitado, frágil. O entender é divino, é revelação, é ver além das aparências, é perceber que o atraso era proteção, que a perda era libertação, que o silêncio de Deus era a resposta, e quando essa sabedoria entra, ela muda tudo. Ela muda a forma como você fala, como você reage, como você espera, porque quem tem sabedoria de Deus não se desespera com o tempo, sabe que o relógio de Deus não atrasa. Sabe que o céu trabalha em silêncio e que nenhuma promessa divina morre antes da hora. Deus está te preparando para algo que exige mais sabedoria do que força, mais discernimento do que pressa, e talvez seja por isso que Ele está te desacelerando, porque quem se apressa perde detalhes, e Deus trabalha nos detalhes, naquelas pequenas coisas que ninguém nota, mas que fazem toda a diferença no plano dele. Então, se hoje Ele está te ensinando a ouvir, é porque o próximo passo vai exigir obediência. E quem não aprende a ouvir, não consegue obedecer. A sabedoria divina não te dá tudo o que você quer, mas te ensina a querer só o que te leva para o propósito. Ela não te livra da dor, mas te ensina a crescer com ela. Não te impede de cair, mas te dá força para levantar diferente. E é nesse processo que o futuro começa a mudar. Porque Deus não muda o teu futuro enquanto você ainda é o mesmo. Ele muda o teu futuro quando a sabedoria muda você. E quando você muda, tudo ao redor começa a ser realinhado. Há pessoas que estão te observando e não entendem por que você ficou mais quieto, mais seletivo, mais introspectivo. Mas o que elas não sabem é que a sabedoria está te moldando em silêncio. Que Deus está te tirando do barulho das opiniões para te colocar no lugar da revelação, porque há uma diferença entre ser guiado por emoção e ser guiado por direção. E Deus só revela o caminho a quem aprende a calar o coração para ouvir o Espírito. A sabedoria divina não é luxo,
É sobrevivência espiritual. É ela que te faz discernir o falso do verdadeiro, o engano do propósito, o impulso da vontade de Deus. E é por isso que muitos se perdem. Porque confundem bênção com brilho, confundem oportunidade com armadilha, confundem aplauso com aprovação. Mas quem tem sabedoria discerne, sente, reconhece a diferença entre o que vem de Deus e o que apenas parece dele. Deus está te levantando para viver coisas grandes. Mas antes, Ele quer te ensinar a pensar como o céu, a reagir como o céu, a ver como o céu. Porque o futuro que Ele preparou não é construído com força humana. É construído com entendimento espiritual. E por isso, Ele está te chamando para o secreto, para o silêncio, para a oração profunda, onde a alma é lavada e o coração aprende a escutar. Porque o homem que aprende a ouvir Deus nunca mais se perde. A mulher que aprende a discernir o tempo de Deus nunca mais se desespera. E o coração que se enche da sabedoria divina nunca mais volta a temer o amanhã, porque sabe que o amanhã não pertence ao acaso, pertence ao autor da vida. E é aí, quando a sabedoria entra, que o futuro muda. Não porque as circunstâncias se transformam de repente, mas porque você muda dentro delas. E o que antes era desespero se torna fé, o que antes era dúvida se torna confiança. O que antes era perda se torna plano divino, e o que antes era fim se revela começo. Há momentos em que Deus te silencia não para te punir, mas para te ensinar, porque a sabedoria divina nasce no silêncio, quando a alma cansa de correr e começa a ouvir. Quando o coração entende que o tempo de Deus é diferente e que o futuro não depende da pressa, mas da maturidade espiritual. E é nesse lugar de rendição que o Espírito Santo começa a trabalhar em ti, te mostrando que a verdadeira sabedoria não é saber tudo, é confiar em tudo o que Ele faz. A sabedoria divina muda o teu futuro, porque muda a tua forma de ver o presente, muda o teu olhar sobre a dor, muda o teu entendimento sobre o processo. E quando o teu interior muda, o teu destino muda junto, porque o futuro não começa amanhã. Ele começa no instante em que você escolhe deixar Deus te guiar. E o que antes era medo se transforma em fé. O que antes era confusão se torna clareza. O que antes era espera se torna propósito. Deus está te ensinando a ouvir antes de agir, a entender antes de responder, a discernir antes de decidir. Porque quem é guiado pela sabedoria divina nunca mais é conduzido pelo impulso. E talvez hoje Ele esteja te pedindo apenas uma coisa: paciência. Porque há bênçãos que só florescem quando o coração amadurece. E há portas que só se abrem quando a mente aprende a reconhecer o tempo certo de Deus. A sabedoria divina não te livra das tempestades, mas te ensina a atravessá-las com calma. E é por isso que, enquanto muitos se desesperam, o sábio se recolhe e ora, porque ele sabe que a sabedoria não está no barulho, está na presença. E quando Deus habita dentro de ti, até o caos se torna escola, até a dor se torna direção, e o futuro deixa de ser um medo para se tornar um testemunho. Então confia, espera, silencia, aprende, porque a sabedoria que vem do alto está te preparando para viver promessas que olhos humanos ainda não viram. E quando esse tempo chegar, você vai entender que tudo o que Deus fez foi perfeito, porque a sabedoria dele nunca erra, nunca atrasa, nunca falha. Apenas prepara. Se a presença de Deus falou contigo, então deixa essa sabedoria morar em ti e transformar o teu caminho. E antes de sair, abençoa este canal com a tua fé. Curte este vídeo. Comenta o que Deus te revelou e se inscreve para continuar recebendo mensagens que despertam a alma, porque o céu ainda quer falar contigo e a sabedoria divina ainda quer mudar o teu futuro.